Oi gente, eu sei que eu tava sumido esses dias e porque hoje eu vou pra uma festa do pijama, por isso o especial de hoje eu gravando um vídeo da festa do pijama, só que vou censurar o rosto de todo mundo pra não dar merda. Bom, o especial provavelmente vai sair amanhã, então se preparem para rir gente. Mas hoje eu vou estar trazendo no vídeo de hoje eu lendo a lenda de Tigrinha Ving, que em português significa o luto gente. Eu fui no Google Tradutor e traduziram o luto errado, mas enfim, bora pro vídeo. Wiki de episódios perdidos de Jyoshi. A Wiki de episódios perdidos de Jyoshi é o incrível mundo de Gumball. O luto Early Gumball 2 PNG, o logotipo usado para o episódio especial. The Amazing World of Gumball. Tigrinha Ving é um artigo de ultra qualidade. Este é um dos melhores artigos da Wiki, e poucos artigos chegam a esse estágio. Por favor, não edite a menos que você realmente sinta que poderia ser melhor. Sempre adorei o Cartoon Network quando criança. Conforme eu crescia, era meu canal favorito de assistir. Ainda hoje tem alguns programas bons, como Adventure Time e Regular Show. Um dos programas mais recentes da rede, The Amazing World of Gumball, é um programa fofo e levemente divertido. Na verdade não é minha xícara de chá, é um pouco imatura, mas meu irmão mais novo parece gostar muito. Uma noite, eu estava assistindo ao Adult Swim quando percebi que tinha acordado tão tarde que nem mesmo tinha feito a conta, já eram 4 da manhã. Não me lembro de ter visto-as tão tarde, então fiquei acordado para ver o que aconteceria quando acabasse. Um pequeno para-choque apareceu na parte inferior da tela durante um intervalo comercial, dizendo que um episódio especial de The Amazing World of Gumball estava prestes a acontecer. Eu estava um pouco confuso sobre um episódio de um novo programa muito popular que estava chegando tão cedo, mas estava entediado e decidi que iria assisti-lo, pensando que poderia acontecer mais tarde naquele dia para que eu pudesse estragar tudo para meu irmão. Meio maldoso, eu sei. O tema de introdução chamativo e enérgico tocou, embora tenha sido tocado de forma um pouco diferente do que eu me lembro. A música era um pouco diferente, e o logotipo do programa não era animado. Suas cores também eram mal feitas, quase como algo que uma criança faria em um Doodleboard ou Gloveboard. Eu ignorei, presumindo que fosse feito apenas para esse episódio especial. O título do episódio foi Tigrinha Ving, uma espécie de título triste, mas eu realmente não prestei muita atenção. Tudo começou com Gumball, o protagonista de 12 anos do show, sozinho de frente para um canto de sua sala de aula mal iluminada. Ele parecia absolutamente miserável, muito longe da atitude alegre que normalmente tinha. Ok gente, mal começou e eu já tô me cagando de medo porque por mais que essa lenda seja falsa e extremamente assustadora, bom, vamos continuar essa bagaça. Não havia mais ninguém na sala, nem mesmo seu melhor amigo e irmão adotivo Darwin, o peixinho dourado, e as janelas do quarto mostravam claramente o céu noturno lá fora. Eu estava realmente começando a ficar confusa, porque ele estaria na escola à noite, e porque ele estava parado no canto todo triste sozinho. Depois do que pareceu 1 minuto de Gumball parado sombriamente no canto, a cena mudou de repente. Estávamos na casa de Gumballs, mais uma vez a cena é silenciosa e um pouco inquietante. Richard, o enorme pai coelho de Gumball, entra da cozinha. Ele parecia ainda mais miserável do que Gumball na cena anterior. Richard não está usando seu traje habitual, ele está vestido com um terno preto chique, um pouco incomum dele, já que ele geralmente é um desleixado. Ele suspira, afunda no sofá e começa a soluçar intensamente, parecendo alguém que acabou de perder algo importante. Eu estava começando a ficar um pouco assustado. Onde estava o desenho animado bobo e divertido que eu geralmente esperava assistir com meu irmão mais novo? Isso era algo completamente diferente. Eu estava começando a pensar que isso pode ter sido algo que os criadores fizeram como um experimento ou algo assim, um teste de animação ou som, talvez. Porém, não poderia ter sido, tirando o tema de abertura, que ainda era diferente dos programas finais. O episódio tinha sido muito mais silencioso do que normalmente era, apenas sons sutis e muito pouca música, e a animação não era nada a escrever para casa sobre qualquer um deles.
Foi feito um pouco como um flash amador no novo terreno, os designs dos personagens eram um tanto desleixados e pareciam apressados, e os planos de fundo da vida real usados para o show pareciam diferentes. Ok gente, eu já vou deixar um aviso agora, a lenda fica cada vez mais pesada, por isso repito, se você não tem 18 ou mais por favor saia do vídeo. Se você quiser ficar fica, porque eu não sou seu pai nem sua mãe. Bom, vamos continuar o vídeo. Finalmente, depois do que pareceram horas, a cena triste em sua casa terminou, com a mudança de volta para a escola. Não estávamos na sala de aula de Gumball desta vez, estávamos no escritório do diretor Brownie. Nicolé e Richard estavam lá, com suas roupas usuais, parecendo mais normais e felizes do que antes, mas ainda um pouco preocupados. O diretor Brownie, no entanto, parecia extremamente triste. Ele calma e sombriamente os informou que seus filhos, Anais e Darwin, não estavam presentes depois do almoço naquele dia. Eles não foram vistos o resto do dia. Nicolé ficou instantaneamente furiosa com ele. Ela começou a jorrar várias ligações para ele que eu não acho que teria feito isso em um programa mais maduro como o regular show. Eu estava rindo disso. Seus olhos começaram a lacrimejar ao informá-los de que finalmente foram encontrados, mas não vivos. Ele então entrou em detalhes gráficos e quase nauseantes, descrevendo como seus corpos foram encontrados, seus pais sentados em choque total. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo, como um show infantil tão alegre e divertido estava tomando um rumo tão sombrio e distorcido. Eu estava pensando em desligar a televisão, mas estava com muito medo de ficar no escuro agora, quase paralisado de medo e perturbado intensamente com as coisas terríveis que ele estava dizendo. Outro flashback, a cena era mais cedo naquele dia, e a animação nesta cena era ainda pior do que antes. Não me lembro muito bem, mas acho que ele começou a se lembrar dizendo que a escola havia chamado o departamento de polícia quando eles desapareceram pela primeira vez, acreditando que as crianças simplesmente fugiram e decidiram faltar à escola. Eles disseram que era muito incomum de Darwin e Anais ir matar a aula como delinquentes. Darwin era um pouco ingênuo e meio rabugento, mas ele era um bom garoto e nem teria sonhado em fazer algo assim. E Anais era menos propensa a fugir. Ela era uma aluna nota A, apesar de ter apenas 4 anos, o que também incomodava a polícia, visto que uma menina indefesa de 4 anos estava desaparecida, assim como um menino mais velho. Ok gente, isso tá ficando bem macabro, mas eu vou continuar essa bagaça. A escola foi verificada minuciosamente, então a polícia começou a vasculhar a área densamente arborizada fora da escola. A polícia demorou pouco para descobrir o destino horrível de Anais. Em uma pequena clareira fora da escola, a cabeça de Anais foi encontrada em uma pequena caixa. Você provavelmente esperaria que algo assim fosse mostrado no estilo de arte bonitinho da mostra, mas não foi nada parecido com isso. Sangue realista cobriu a caixa, por dentro e por fora. Enquanto a cabeça de Anais estava feita no estilo normal, mas encharcada de sangue e alguns outros fluidos, aparentemente nem todos dela. Havia um bilhete na caixa, aparentemente escrito com seu sangue. Nunca foi declarado durante o episódio o que exatamente estava escrito na nota, mas aparentemente levou ao resto de seus restos mortais e ao cadáver fortemente mutilado de Darwin. O que mais me lembro dessa cena é como parecia fora do lugar. Todo o sangue coagulado dos restos mortais abatidos e desmembrados de Darwin e Anais foi feito de uma forma muito realista e perturbadora. Parecia que a cena tinha sido tirada de uma fotografia da cena do crime feita por um profissional, não de um desenho animado. A forma como esta cena foi animada foi diferente da maioria da série também. Você deve saber que os personagens desta série são feitos em estilos de animação muito diferentes, de animação em flash CGI, e eu acho que há até um personagem feito por alguém colocando o queixo de cabeça para baixo para fazer uma careta. Essa cena em particular não era como nada que eu já tinha visto no programa antes. Cada pequeno detalhe no rosto de Darwin estava claramente ilustrado. Ele parecia um pouco com um zumbi, seu rosto estava muito pálido e seus olhos haviam sido arrancados por alguém. Anais não se saiu melhor, ou pelo menos o que restou dela.
Ela estava nua e seu estômago tinha sido aberto, seus intestinos espalhados pelas árvores e arbustos na floresta, feito mais uma vez em um estilo muito mórbido e realista. Eu estava me sentindo muito mal quando esse flashback incrivelmente perturbador chegou ao fim, então rapidamente corri para o banheiro para vomitar. Eu estava me sentindo melhor depois de vomitar, então percebi que tinha chegado na hora certa e corri para o banheiro durante um comercial. Foi então que percebi que o programa estava rodando o dobro do tempo. Normalmente durava 11 minutos, mas esse episódio durava cerca de 30. A essa altura, eu estava me perguntando se havia alguma informação sobre Tigreering no Índigo ou algo assim. Então, enquanto os comerciais ainda estavam passando, procurei algumas informações sobre esse episódio no Google. Nada apareceu, nenhuma informação remotamente semelhante ao enredo ou nome deste episódio existia em qualquer lugar. Agora incrivelmente assustado e me perguntando se alguém mais estava assistindo, eu rapidamente liguei para meu irmão Larry e pedi a ele para ligar o Cartoon Network e ver se ele estava vendo a mesma merda que eu. Ele ficou muito bravo que eu acordei a esta hora, mas ele é um cara legal e me disse que me veria. Agradeci a ele e continuei na linha enquanto o show voltava do intervalo comercial. A cena felizmente se afastou da visão horrível das crianças mutiladas, e estava de volta à sala do diretor. Perguntei a Larry se ele viu alguns animais de desenho animado falando ou chorando, já que era isso que eles estavam fazendo na minha TV. Para minha surpresa, ele disse que não viu nada parecido. Em vez disso, era uma repetição de um velho curta do Looney Tunes. Em choque total, larguei o telefone e corri até a TV para desligá-lo. Por mais que apertasse os botões, ele não desligava de jeito nenhum. Tentei todos os botões e nenhum deles fez nada. Tentei desligar o aparelho inteiro também, mas nada funcionou. A TV continuou ligada de qualquer modo. Larry desligou, supondo que eu estivesse fazendo uma piada ou algo assim, eu acho, e estava sozinho de novo. Minha porta estava trancada por fora de alguma forma, e a porta do meu banheiro agora estava trancada também. Parecia que eu não tinha escolha a não ser chamar a polícia, já que meus outros membros da família tinham ido embora naquela noite. Era a razão pela qual eu pude ficar acordada até tão tarde para assistir ao Adult Swim em primeiro lugar. Quando eu disquei o número apressadamente, eu acidentalmente deixei cair meu celular no meu copo de Pepsi. Fiquei com muito medo e não tive escolha a não ser terminar o episódio. Acendi todas as luzes do meu quarto e me enfiei embaixo das cobertas, me escondendo como meu irmão mais novo faz quando faço assistir filmes de terror comigo. Eu aparentemente perdi um pouco, mas os pais de Gumball ainda estavam conversando com o diretor Brown, então não muito. Nicolé estava perguntando a ele se Gumball estava bem, aparentemente, já que ela não se lembrava dele quando o diretor Brown disse a ela o que tinha acontecido com Darwin e Anais. Ele pareceu um pouco confuso e chocado por um momento, e explicou a ela que ele achava que Gumball estava doente hoje e que ele passou o dia em casa sozinho com um problema de estômago. Nicolé gritou e lamentou, enquanto Richard calmamente disse a ele, em uma voz muito fora do personagem, que eles pensavam que Gumball tinha entrado no ônibus esta manhã, mas não parecia ser assim. Oh, que isso tá ficando extremamente assustador e pesado, mas a gente tem que continuar. Coberta de sangue atrás dele, sangue cobrindo suas roupas. O episódio terminou com a imagem do corpo de Gumball pendurado no canto, escurecendo. Os créditos rolaram silenciosamente, não como a maneira usual do Cartoon Network irritantemente ao ar uma promoção que esmaga metade da tela. Esses créditos rolaram anormalmente, devagar, e também não foram tão divertidos de assistir, um pouco assustador. Apenas texto branco simples, rolando em um preto fundo. Só reconheci o nome de Benny Bocquelet, pois ele era o criador do show, o resto eram pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar. O aviso de direitos autorais no final dizia Copyright Cartoon Network Studios, 2001. O que era incrivelmente estranho, visto que o show era novo para 2011. Depois que tudo acabou, a tela ficou estática por uma fração de segundo, durante a qual algumas coisas incrivelmente assustadoras e videoclipes chocantes foram mostrados entre intervalos estáticos.
Ainda me lembro de todos eles com clareza. A primeira era uma foto de uma pessoa com uma roupa de Plague Doctor, que sempre me assustou por algum motivo, e a forma como a pessoa de terno foi filmada foi tão ruim quanto uma luz vermelha, algo que me assusta. Incrivelmente foi iluminado o clipe. O próximo foi o que parecia ser um vídeo sendo reproduzido muito rapidamente, repetidamente, de um gatinho rosto sendo esmagado por uma mulher de salto alto, o que foi estranho porque um suposto amigo meu me enviou ontem a foto de um gato sendo pisado e morto, semelhante ao gatinho do vídeo. O último foi o que mais me incomodou e me deu vontade de chorar vomitar. Era meu irmãozinho, ou pelo menos uma criança que se parecia muito com ele, levando um tiro no rosto de uma pessoa que parecia a meu pai. Você podia ver claramente o cérebro da criança e respingos de sangue na parede. Comecei a soluçar incontrolavelmente depois daquele clipe traumatizante, tanto que desmaiei. O último foi o que mais me incomodou e me deu vontade de chorar e vomitar. Era meu irmãozinho, ou pelo menos uma criança que se parecia muito com ele, levando um tiro no rosto de uma pessoa que parecia a meu pai. Você podia ver claramente o cérebro da criança e respingos de sangue na parede. Comecei a soluçar incontrolavelmente depois daquele clipe traumatizante, tanto que desmaiei. O último foi o que mais me incomodou e me deu vontade de chorar e vomitar. Era meu irmãozinho, ou pelo menos uma criança que se parecia muito com ele, levando um tiro no rosto de uma pessoa que parecia a meu pai. Você podia ver claramente o cérebro da criança e respingos de sangue na parede. Comecei a soluçar incontrolavelmente depois daquele clipe traumatizante, tanto que desmaiei. Quando acordei, minha porta estava destrancada e minha televisão desligada. Fui ligar para a polícia no telefone residencial da minha cozinha e relatar que tinha visto coisas muito perturbadoras na TV e que minhas portas estavam trancadas. Quando eles chegaram, eles não puderam encontrar nada parecido com o que eu me lembrava desta manhã. Contei a meu irmão sobre o episódio e ele desmaiou. Meu histórico na internet foi até apagado. Eles ficaram com raiva de mim e presumiram que eu tivesse tido um pesadelo ruim, quando tinha certeza de que não. Ainda bem que gravei o episódio. Os policiais ficaram chocados com o que lhes mostrei. Um dos policiais se sentiu mal por mim e me levou a uma lanchonete para que eu pudesse me lembrar de meus pensamentos. No restaurante, lembrei que minha família estava visitando minha tia e eles deveriam estar de volta ao meio-dia ou assim. Já eram 11 horas, então o oficial e eu voltamos e encontramos um esquadrão inteiro de carros da polícia e até mesmo alguns agentes do governo em minha casa. Eles me explicaram que meu irmão estava desaparecido e que minha mãe e meu pai eram os principais suspeitos. Eu estava pirando e tentando contar a eles sobre o clipe perturbador do menino que parecia a meu irmão levando um tiro na cabeça, mas eles não quiseram ouvir. Fiquei com meu irmão mais velho, Larry, que também não queria acreditar em mim, ainda insistindo que tudo o que viu foi um velho desenho animado do Looney Tunes, e nada assustador ou estranho. Os policiais finalmente me disseram que entrariam em contato com a Turner Broadcasting e contariam sobre o incidente. O representante da Turner Broadcasting foi à casa de meu primo para falar comigo em particular sobre o que eu tinha visto e vivido naquela noite. Ele era muito gentil, mas tudo parecia um pouco como uma espécie de fachada. Depois que eu pude contar a ele tudo o que me lembrava, ele concordou em reproduzir a programação daquele dia de quando o incidente com o episódio perturbador de Gumball havia ocorrido. Para minha surpresa, tudo que estava indo ao ar naquela época era um velho curta do Looney Tunes, nada mais, nada menos. Eu soluçava histericamente e gemia que o que eu tinha experimentado e visto era completamente real, mas ninguém ouviu. Eventualmente, descobri que Benny Bocchelet tinha uma conta no Twitter, então enviei uma mensagem sobre o episódio e esta foi a resposta que recebi. Lamento profundamente o que fiz, e é por isso que tentei enterrar aquela coisa estúpida, anos atrás. Literalmente, saí para o campo com meus amigos e cavei um buraco e enterrei. O que eu não entendo é como você descreveu o sangue e as entranhas e outras coisas. Não tivemos nenhuma cena com os corpos de Darwin e Ananias sendo encontrados. Tudo o que acontece no episódio é que os pais são informados de que as crianças foram encontradas mortas e elas choram loucamente.
Nós nem desenhamos nada como aquele no episódio. Não estamos tão doentes. Agora, esta é minha teoria. O lunático que matou o filho do homem encontrou a fita que enterramos, assistiu e editou pesadamente. Então, ele sequestrou a estação de TV local perto de... Eu bloqueei o nome da minha cidade. Estou paranoico o suficiente, e é uma cidade pequena, de alguma forma, e colocou o episódio no ar no seu estação local do Cartoon Network. Agora, porque seu irmão não pôde ver, eu não tenho ideia. Porque parece que você foi o único que viu, eu também não tenho ideia. Desculpe, mas eu simplesmente não sei. Agora, pela explicação que você estava esperando, os clipes no final. Não sei. Eu não. Lamento profundamente, do fundo do meu coração, mas não sei por que aqueles clipes foram ao ar, simplesmente não sei. Sinto muito, realmente sinto, mas eu e meus amigos somos apenas aqueles que fizemos aquelas cenas com Richard e Nicole chorando, só isso. Sinto muito, Sarah, sinto muito profundamente. Melhores votos, Benny Bokkelet e todos os envolvidos com The Craving. Sério? Bom gente, esse foi o vídeo. Caso você é uma criança e essa lenda te traumatizou, eu avisei pra tu ralar do vídeo. Bom tchau gente.